Olá, meus queridos amigos do terceiro ano. Estou com muita saudade de vocês, mas vamos continuar aí os nossos estudos sobre eletrostática, tá? Então, para isso eu vou precisar que vocês revisem o conceito de carga elétrica e de força elétrica, tá? Lei de Coulomb. Então, campo elétrico está presente no nosso dia a dia. Por exemplo, na utilização de impressoras, né? Onde elas criam campos elétricos para que as cargas sejam atraídas do cartucho à folha de papel, formando assim os textos impressos, tá? Então, o conceito de campo, né? Campo é uma região do espaço onde pode acontecer as interações elétricas. Isso é o campo elétrico. Então, se eu tenho uma região do espaço aqui delimitada pela linha pontilhada e eu tenho uma carga dentro dessa região, eu posso calcular o campo elétrico em qualquer ponto dentro dessa região. Então, suponha que eu queira calcular o potencial dessa carga Qzão em vermelho no ponto P, onde eu coloquei agora uma carga de prova em verde. Tá? Eu preciso saber a interação entre elas, a força eletrostática entre essas duas cargas, Qzão e Qzinho. Tá? O campo elétrico é uma grandeza vetorial que vai ter o mesmo sentido e direção da força, certo? Então, campo elétrico é a razão entre a força, que é a lei de Coulomb, sobre uma carga de prova Qzinho, tá? A força vetorial tem módulo, que vai ser dado pelo módulo da carga vezes o campo. A direção é a mesma do vetor campo elétrico, né? O vetor campo elétrico e o vetor força são de mesma direção. E o sentido vai depender do sinal da carga. Se a carga for positiva, a força tem o mesmo vetor que o campo. Mas se a carga for negativa, a força tem vetor oposto ao campo. Tem sentido oposto, tá? Então, o campo elétrico é gerado por cargas pontiformes. Veja só, eu posso calcular o campo elétrico? Posso. Como? Kq sobre R ao quadrado, onde E é o campo, K, constante eletrostática do vácuo, que vale 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. E R é a distância entre o ponto e a carga que eu quero saber esse campo. Lembrando que essas grandezas precisam estar nas unidades do SI. A direção do campo elétrico é a reta que liga o ponto P e a carga. O sentido do campo é de afastamento, se a carga for positiva, né, divergente, e de aproximação, ou seja, convergente, se a carga for negativa. Então vejamos aqui. Para uma carga positiva, eu preciso calcular o campo elétrico nesse ponto P. Se a carga é positiva, o campo é de afastamento. E se a carga for negativa? A direção e o sentido do campo apontam para a carga de aproximação, certo? Então, o sinal da carga é quem define o sentido do vetor campo elétrico. A aproximação se for negativo e afastamento se for positivo, tá? Então, o campo elétrico ele vai depender do tipo de interação. Veja só, entre força e campo. Se eu tiver duas cargas positivas, essas cargas se repelem, portanto, a força é de afastamento e o campo também é de afastamento. Mas se eu tiver uma carga positiva ou negativa, veja só, agora essas cargas se atraem. Só que o campo elétrico da carga positiva é de afastamento. Portanto, neste caso, o vetor da força e do campo elétrico tem sentidos opostos, tá? Agora veja se forem cargas negativas. A carga negativa, o campo é de aproximação. Então, aproxima para a carga da esquerda. E a força entre cargas de sinais iguais é de repulsão. Então, afasta, tá? Vetores de sentidos opostos. Agora, se eu tiver, por último, uma carga negativa e uma carga positiva. Na negativa, campo de aproximação. E carga de sinais opostos, força de atração. Neste caso, os vetores têm a mesma direção e sentido. Tá?
Cuidado com isso. No caso das cargas geradoras serem positiva e negativa, vejam só, eu vou calcular o campo separadamente da carga 1 e vou calcular o campo separadamente da carga 2. Vejam que o campo da carga 1 positiva é de afastamento e da carga 2 de aproximação, certo? Lembrando que eu tenho que utilizar as regras de vetores que vocês aprenderam na primeira série do ensino médio, né? Eu não posso somar nem subtrair vetores que tenham direções diferentes, tá? Então, neste caso aqui, eu teria que fazer aqui uma regra de soma de vetores de direções diferentes que vai me dar o vetor resultante, tá? Então, tem que lembrar o conceito de vetor lá do primeiro ano. Então, eu posso afirmar que o campo elétrico resultante é a soma vetorial desses campos 1 e 2. Neste caso, se eu tiver mais de uma carga, né, aliás, mais de duas cargas, é só somar aí 1 mais 2 mais 3 mais quantas eu tiver. As linhas de campo elétrico, elas foram descobertas, né, através de um estudo de Faraday, que foi um cientista inglês que introduziu o conceito das linhas de força, e elas são utilizadas para representar um campo elétrico geometricamente, né? Então, vejamos. Linhas de força são linhas imaginárias orientadas que representam geometricamente o campo elétrico numa região do espaço. Essas linhas de força ou linhas de campo, elas têm propriedades. A primeira delas é o seguinte: o vetor campo elétrico em cada ponto do espaço é tangente à linha de força, ou seja, vetor campo elétrico tangente à linha de força. 2. A intensidade do campo elétrico numa dada região é proporcional à densidade de linhas, ou seja, se eu tiver poucas linhas de força, o campo é pequeno. Se eu tiver muitas linhas de força, o campo é maior. As linhas de um campo nunca se cruzam, certo? Então, vejamos aqui o exemplo. Observe o ponto A. O ponto A, ele tem um campo elétrico EA tangente à linha de força. Nessa região do A, tem poucas linhas de força, portanto o campo é pequeno. No ponto B, também tem um campo elétrico tangente à linha de força, só que eu tenho mais linhas de campo nesse espaço, né? Essas linhas de campo estão mais densas, mais juntas, portanto o campo B é maior que o campo 1. E os casos especiais das linhas de força, né? Vejam só, de uma carga positiva, ela gera linhas de força de afastamento, certo? Sempre de afastamento da carga positiva. E da carga negativa, de aproximação. Então, as linhas de força apontam para o centro da carga negativa. As linhas de força de duas cargas de mesmo módulo e sinais contrários se originam na carga positiva e vão até a carga negativa, tá? Fazendo assim uma atração. As linhas de campo geradas por duas placas planas e paralelas eletrizadas com cargas opostas também são paralelas. Veja só, a carga positiva e a carga negativa geram nessa região do espaço campos elétricos paralelos. Portanto, as linhas de força também são paralelas, certo? Sempre saindo da positiva e entrando na negativa. Vejam só, eu sei que é muito rápido, né? É pouco tempo, mas eu espero que ajude a você a responder os exercícios que eu vou deixar lá na plataforma do Google Classroom. E na videoconferência nós vamos tirar todas as dúvidas e eu vou conversar pessoalmente com vocês para que possamos ter o maior rendimento e aprendizado nesse período de quarentena, tá? Só um beijo, um abraço, valeu, falou e fui!